Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. E nesta quarta-feira, 30 de abril, a gente traz as últimas notícias sobre a Santa Sé e a Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Luca Rossi. E partimos imediatamente aos destaques do programa de hoje. Cardeais reunidos no Vaticano em preparação ao conclave convidam fiéis a se unirem em oração por este momento eclesial e de grande responsabilidade. Diante das urgências atuais, a oração é a verdadeira força que na Igreja favorece a unidade. Em declaração, o Colégio Cardinalício explica que todos os cardeais eleitores votam no conclave, mesmo que o limite de 120 já tenha sido superado. Mais um texto inédito do Papa Francisco é divulgado, desta vez dirigido às jovens famílias. Um amor pela Igreja e por Carlo Acutis, tatuado no braço por uma brasileira. Vamos conhecer hoje essa história. Fique com a gente, o programa está começando agora. Seja muito bem-vindo a mais esta edição produzida pela redação brasileira. Neste último dia de abril, a gente traz as novidades de mais um dia de Novendiale no Vaticano, o período de luto e oração em sufrágio do Papa Francisco, e também das congregações gerais dos cardeais reunidos para se conhecer melhor e para expor visões a respeito de diferentes temáticas, como também o convite aos fiéis que foi feito hoje. Os detalhes com Mariângela Jaguraba. A Santa Sé divulgou um comunicado nesta quarta-feira informando que o Colégio Cardinalício, reunido em Roma e empenhado nas congregações gerais que preparam o conclave, deseja dirigir ao povo de Deus o convite a viver este momento eclesial como um acontecimento de graça e discernimento espiritual na escuta da vontade de Deus. Por isso, os cardeais, conscientes da responsabilidade a que são chamados, reconhecem a necessidade de serem sustentados pela oração de todos os fiéis. Esta é a verdadeira força que na Igreja favorece a unidade de todos os membros do único corpo de Cristo, ressalta o comunicado. Diante da grandeza desta iminente tarefa e das urgências do tempo presente, é necessário, antes de tudo, fazermos-nos instrumentos humildes da infinita sabedoria e providência do Pai Celeste, da docilidade à ação do Espírito Santo. É Ele, na verdade, o protagonista da vida do povo de Deus, aquele a quem devemos escutar, acolhendo o que diz a Igreja. Que Nossa Senhora, com sua intercessão maternal, acompanhe esta comum invocação, conclui o comunicado da Santa Sé. O Colégio Cardinalício, através das congregações gerais, também explicou que todos os cardeais eleitores votam no conclave, mesmo que o limite de 120 já tenha sido superado. Túlio Fonseca. Em uma declaração da Congregação dos Cardeais, divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta quarta-feira, 30 de abril, foram esclarecidas duas questões de caráter procedimental debatidas nos últimos dias. Sobre os cardeais eleitores, a congregação destacou que o Papa Francisco, ao criar um número de cardeais superior a 120, limite indicado no número 33 da Constituição Apostólica Universi Domini Gredis, de São João Paulo II, publicada em 22 de fevereiro de 1996, dispensou uma disposição legislativa. Assim, os cardeais, que excedem o número limite, com base na norma 36 da mesma Constituição Apostólica, adquiriram o direito de eleger o Romano Pontífice a partir do momento de sua criação e publicação. O segundo ponto refere-se à decisão do cardeal Giovanni Angelo Bettil de não participar do conclave, tendo em vista o bem da Igreja, mas também para contribuir com a comunhão e serenidade da reunião dos cardeais
que elegerão o novo pontífice. A Congregação dos Cardeais expressa apreço pelo gesto por ele realizado e espera que os órgãos de justiça competentes possam apurar os fatos de forma definitiva. Com Silvonei José, vamos saber como foi a congregação geral de ontem, quando foi divulgado que 2 cardeais eleitores estarão ausentes por motivos de saúde. 2 cardeais não estarão presentes no conclave que terá início em 7 de maio por questões de saúde. Deste modo, 133 cardeais participarão da eleição do próximo Papa. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou também que, na 6ª Congregação Geral, realizada na manhã desta terça-feira, 29 de abril, estavam presentes 183 cardeais, dos quais 124 são eleitores. Houve cerca de 20 intervenções voltadas à Igreja, os desafios a enfrentar e como representá-los, segundo as perspectivas dos continentes e das regiões de origem dos cardeais. Entre os diversos temas tratados estavam questões sociais, o individualismo, o relativismo, a solidão, a centralidade de Jesus para responder às necessidades do mundo moderno, a necessidade de consolação, a evangelização e a responsabilidade da Igreja pela paz. A reunião desta terça-feira começou às 9 horas locais com um momento de oração, seguido por uma meditação de aproximadamente 40 minutos, conduzida por Dom Donato Ogliari, abade de São Paulo fora dos muros. A congregação foi encerrada às 12h30, também no horário local. Além disso, a Sala de Imprensa divulgou 3 comunicados que explicam mais detalhes sobre o início do conclave. No dia 7 de maio, às 10 horas locais, 5 da manhã, hora de Brasília, será celebrada na Basílica de São Pedro a missa Pro Eligendo Pontífice, presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re. À tarde, os cardeais eleitores se reunirão em oração na Capela Paulina, no Palácio Apostólico Vaticano, e depois seguirão às 16h30, 11h30 horário de Brasília, em procissão até a Capela Sistina, dando assim início ao conclave para eleger o novo pontífice da Igreja Universal. Ainda na Capela Paulina, mas alguns dias antes, na segunda-feira, dia 5 de maio, às 17h30, 12h30 horário de Brasília, ocorrerá o juramento dos oficiais e funcionários do conclave. Isso inclui todos aqueles eclesiásticos e leigos aprovados pelo cardeal Camerlengo e pelos 3 cardeais assistentes, conforme estabelecido pela Constituição Apostólica Universi Dominici Grantis. Todos deverão prestar e assinar o juramento prescrito. Mas, especificamente, de acordo com os números 46 e 47 da mesma Constituição, deverão estar presentes na Capela Paulina, às 5 da tarde, meio-dia, horário de Brasília, o secretário do Colégio Cardinalício, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, os cerimoniários pontifícios, o eclesiástico escolhido pelo cardeal que preside o conclave para assisti-lo em seu ofício, os religiosos encarregados da sacristia pontifícia, os religiosos de diferentes línguas para as confissões, os médicos e enfermeiros, os responsáveis pelos elevadores do Palácio Apostólico, os colaboradores dos serviços de refeitório e limpeza, os floristas e técnicos, os encarregados do transporte dos eleitores da Casa Santa Marta até o Palácio Apostólico, o coronel e um major do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia, encarregados da vigilância próxima à Capela Sistina, o diretor dos Serviços de Segurança e da Proteção Civil do Estado da Cidade do Vaticano, com alguns de seus colaboradores. Agora vamos conhecer um pouco do perfil dos cardeais convocados para eleger o novo Papa, de onde eles vêm, idade e ordens religiosas. A reportagem agora é de Raimundo Lima.
Provém de 71 países dos 5 continentes os 135 cardeais eleitores chamados a escolher o 260º pontífice, ou seja, o pontífice de número 267. 2 purpurados não participarão, portanto, na quarta-feira, 7 de maio, entrarão para o conclave 133 cardeais. Estão representadas 17 nações da África, 15 da América, 17 da Ásia, 18 da Europa e 4 da Oceania. Pela primeira vez, 15 estados de uma parte a outra do planeta têm cardeais eleitores nativos. Do Haiti, o cardeal Chibli Langlois. De Cabo Verde, Arlindo Furtado Gomes. De Mianmar, Charles Maungbo. Da República Centro-Africana, Dieudonné Nzapalainga. De Papua Nova Guiné, John Ribat. Da Malásia, Sebastian Francis. Da Suécia, Anders Arborelius. De Luxemburgo, Jean-Claude Rollerich. De Joanda, Antoine Kambanda. De Timor-Leste, Virgílio do Carmo Silva. De Tonga, Soane Patita Painimafi. De Singapura, William Seng Chigo. Do Paraguai, Adalberto Martínez Flores. Do Sudão do Sul, Stephen Amiu Martin Mula. E da Sérvia, Ladislav Nemeth. No total, 53 cardeais europeus, 37 americanos, sendo 16 da América do Norte, 4 da América Central, 17 da América do Sul. Depois, 23 asiáticos, 18 africanos e 4 da Oceania se reunirão na Capela Sistina. O cardeal eleitor mais jovem é o australiano de adoção Mykola Bichok, de 45 anos, originário da Ucrânia, bispo da eparquia dos Santos Pedro e Paulo em Melbourne, dos ucranianos. E o mais velho é o espanhol Carlos Osório Sierra, de 79 anos. Os mais numerosos são os nascidos em 1947, há 13 entre os que votarão, com 78 anos de idade completados ou a serem completados. Apenas o cardeal Baldo Reina é de 1970 e completará 55 anos em 26 de novembro próximo. Os cardeais Léo Frank, de 71 anos, e Rolandas Makrickas, de 72, também não têm coetâneos. Os veteranos do conclave são os 5 cardeais criados por João Paulo II, Philippe Barbarin, da França, Josip Bozanic, da Croácia, Peter Erdo, da Hungria, Vinko Puljic, da Bósnia e Herzegovina e Peter Turkson, de Gana. Há 22 eleitores que receberam o barrete cardinalício de Bento XVI e 108 que o receberam por escolha de Francisco. Os eleitores incluem 33 cardeais de 18 famílias religiosas. A família religiosa com maior número é a dos salesianos, 5, Charles Maungbo, Virgílio do Carmo da Silva, Ángel Fernandes Artimi, Cristóbal Lopes Romero e Daniel Sturla Berrué. Há 4 cardeais tanto da Ordem dos Frades Menores, Luiz Cabreira Herrera, Pierre Batista Pizzaballa, Jaime Spengler e Leonardo Steiner, quanto da Companhia de Jesus, Stephen Chow Sao Ian, Michael Czerny, Jean-Claude Rollerich e Angel Rossi, enquanto há 3 franciscanos conventuais, François Xavier Bustillo, Mauro Gambetti e Dominique Mathieu. Na Capela Sistina, 2 dominicanos, Timothy Peter Joseph Radcliffe e Jean-Paul Vesco, 2 lazaristas, Vicente Bocalich Iglich e Berraneios Deremeu Sorapiel, 2 redentoristas, Mykola Bichok e Joseph Tobin, e 2 verbitas, Tarcísios Kikuchi e Ladislau Nemeth, também votarão, assim como o agostiniano Robert Prevost, o capuchinho Fridolin Ambongo Bezungu, o carmelita descalço Anders Arborelius e o cisterciense Orani João Tempesta, Gerald Lacroix, do Instituto Secular Pio X, o missionário da Consolata, Giorgio Marengo, o missionário do Sagrado Coração de Jesus, John Ribat, o escalabriniano Fábio Baggio e o espiritano Dieudonné Nzapalainga. O cânone 349 do Código de Direito Canônico especifica que os cardeais constituem um colégio peculiar ao qual compete providenciar a eleição do Romano Pontífice e acrescenta que os purpurados auxiliam o Papa, seja agindo colegialmente, quando são convocados para tratar de assuntos de grande importância, seja como indivíduos, isto é, nos vários cargos que ocupam, prestando-lhe seus serviços no cuidado, sobretudo diário, da Igreja Universal. É, pois, a Constituição Apostólica Universi Dominici Gredis a estabelecer
que elegem o sucessor de Pedro, os cardeais que, antes do dia da morte do Papa ou do dia em que a sé apostólica se tornar vacante, não tiverem atingido a idade de 80 anos. Por essa razão, são distinguidos cardeais eleitores e não eleitores. Até o momento, o Colégio Cardinalício consiste em um total de 252 cardeais, dos quais 135 são eleitores e 117 são não eleitores. E mais um texto inédito do Papa Francisco foi divulgado, desta vez dirigido às jovens famílias para que acreditem na alegria do amor. A reportagem agora é de Silvonei José. Papa Francisco às jovens famílias em um texto inédito. Acreditem na alegria do amor. O amor é comparado ao tango, a dança de sua pátria, a Argentina, que o Papa Francisco confessou ter dançado muitas vezes na juventude. Um maravilhoso jogo livre entre homem e mulher. Assim começa o texto inédito que o pontífice escreveu como prefácio para o livro Yucat, Amor para Sempre, publicado pela Fundação Yucat, editora do Catecismo Oficial para os Jovens da Igreja Católica. O volume, pensado para acompanhar as novas gerações no caminho rumo ao matrimônio cristão, será publicado em breve. Na tradicional dança argentina, escreve o Papa, o bailarino e a bailarina se cortejam, vivem a proximidade e a distância, a sensualidade, a atenção, a disciplina e a dignidade. Alegram-se com o amor e intuem o que pode significar entregar-se por completo. O olhar do pontífice, no entanto, não é desencantado. Quantos casamentos hoje fracassam após 3, 5, 7 anos? Observa. Não seria melhor, então, evitar a dor? Tocar-se apenas como numa dança passageira, aproveitar um ao outro, brincar juntos e depois se separar? Questiona. Não acreditem nisso, responde ele com firmeza, dirigindo-se aos jovens. Acreditem no amor, acreditem em Deus e acreditem que podem enfrentar a aventura de um amor para a vida inteira. No ser humano reside, de fato, o desejo de ser acolhido sem reservas, e vivenciar isso conduz a um ganho supremo, a vida em plenitude. Uma só carne, escreve Francisco, citando as Sagradas Escrituras e referindo-se àquela união matrimonial para a qual é necessária uma preparação adequada, porque toda a vida se desenvolve através do amor, e com o amor não se brinca. O Papa Francisco propõe, assim, um catecumenato, tempo que, na Igreja primitiva, indicava um caminho muitas vezes de vários anos, de aprendizado e de discernimento pessoal. Um percurso que conduz àquela Amoris Laetitia, título de sua exortação apostólica pós-sinodal, àquela alegria do amor, que passo a passo, com os olhos cheios de encantamento, não deve parar. O Jubileu dos Adolescentes foi realizado de 25 a 27 de abril em uma atmosfera de despedida do Papa Francisco, que faleceu em 21 de abril. Na programação estava inclusive a Missa das Exéquias do Pontífice na Praça São Pedro, unindo a dor à experiência da juventude de todo o mundo que esteve em Roma, com uma brasileira, Valentina Corsini, de 15 anos, que mora com a família em Asti, na região do Piemonte, e veio à capital italiana com um grupo de jovens salesianos da cidade vizinha de Castelnuovo Dom Bosco. A gente foi pego de surpresa, né? Porque o Papa morreu e então nossos planos mudaram completamente. Mas mesmo assim foi uma honra poder estar no funeral do Papa. Uma pessoa muito, digamos que ela foi muito importante, muito única, né? Porque ele conseguiu unir muitas nações, muitas culturas, muitas idades diferentes, dos adolescentes até os mais velhos.
A artesã Caroline Santana, de 34 anos, natural de Curitiba, no Paraná, também esteve em Roma no último final de semana. A primeira intenção da brasileira era participar da canonização de Carlo Acutis, mas acabou sendo uma das primeiras a se despedir do Papa Francisco durante o velório na Basílica de São Pedro. A leiga que leva o jovem italiano e João Paulo II tatuados na pele tem uma história de devoção importante, não só com o beato e o santo polonês. Ela administra o projeto Porta para o Céu, que visa a criação de produtos personalizados com imagens de santos, e o lucro é destinado a viagens internacionais, como foram aquelas para a Jornada Mundial da Juventude no Panamá e em Portugal, e inclusive a visita à cidade de Assis, na Itália, onde está o túmulo de Carlo Acutis, com quem a paranaense diz ter construído uma amizade. Foi uma linda descoberta da minha fé. Quando eu fui no túmulo dele, foi como se ele olhasse para mim e dissesse: Carol, escuta o que Deus quer falar com você e presta mais atenção nos sinais de Deus. Eu falo que Carlo acertou certinho na amizade comigo, né? Porque hoje eu chamo ele de amigo. É como se fosse um amigo realmente meu que convive comigo todos os dias. Eu vou ter que contar até uma história engraçada que muita gente fala: Carol, você é meio louca. Mas eu tenho uma imagem dele no meu quarto, né? E toda vez eu chego já dando bom dia para ele, bom dia, boa tarde, boa noite, falo para ele vou dormir, enfim, ali eu conto todos os meus problemas para ele e sempre peço para que ele me ajude. Caroline conta ao Vatican News que foi apresentada a Carlo Acutis, um santo da minha geração, comenta ela, antes mesmo da sua beatificação. Ela ficou muito tocada pelas características como a caridade, a humildade, o amor pela Eucaristia e pelo Santo Terço. Ela resolveu, então, mostrar ao mundo o seu amor pela Igreja, tatuando Carlo Acutis, que fez algumas semanas antes de vir à Itália, e João Paulo II no braço, mas também tem outras tatuagens ligadas à sua fé. A gente faz tanta coisa ali aleatória, e por que eu não tatuar as pessoas que eu amo, os meus santos de devoção, para que as pessoas também vejam, né? Não é uma forma, eu falo assim para você que às vezes as pessoas acham, é uma forma de se mostrar. Para mim, eu não acho que é uma forma de se mostrar. A nossa igreja ela é muito rica. E por que eu não posso mostrar isso em mim, entendeu? Eu amo tatuagem, então realmente é como se eu tatuasse aqui um rosto de uma pessoa que eu amo muito e quero levar comigo para sempre. E mostrar também que ele é santo e eu também posso ser santa, né? Lutar realmente pela nossa santidade. Dentro disso, veio uma frase muito bonita de Papa Francisco que com certeza você vai ver na minha pele daqui uns dias também. Uma frase que ele fala assim: não estacione o coração na tristeza e nas ilusões. E com certeza vai estar aqui junto aqui para realmente eu lembrar que de todos esses dias que eu vivi. Guarda-chuvas abertos e muitos chapéus para se protegerem do sol da primavera. Suéteres coloridos para identificar o grupo ao qual pertence. Esse foi o cenário da Praça São Pedro, onde centenas de pessoas com deficiência, acompanhadas por suas famílias e cuidadores, participaram do jubileu e da catequese do arcebispo Rino Fisichella, ex-pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização. É a saudação na língua dos sinais que abriu, nesta terça-feira, o momento de oração e reflexão, do qual participaram pessoas de 95 países, como Japão, Bolívia, Estados Unidos e muitos outros. O mundo inteiro, disse o arcebispo, está aqui na Praça São Pedro hoje. É o jubileu das pessoas com deficiência, é o jubileu da esperança. Aquela esperança, diz Dom Fisichella, que acompanha a todos rumo ao despertar, que não percebemos, mas que guia toda a nossa vida. Uma chama a ser reavivada, que alimenta a mente e o coração. A esperança verdadeira e não vinculada a coisas efêmeras, recorda o prelado, tem o rosto de Jesus de Nazaré. Por isso o convite é a caminhar com ele, deixando-se guiar pela sua palavra, a testemunhar com gestos e escolhas de vida, porque ele é a esperança para todos, ninguém excluído.
Vocês estão no coração da igreja, disse Dom Fisichella, referindo-se às pessoas mais vulneráveis, frágeis e fracas, que muitas vezes não recebem a atenção que merecem. Na fraqueza, explicou, devemos encontrar a nossa vocação na igreja. A fraqueza é um instrumento para amar ainda mais. Façam da deficiência a força do amor que se doa a todos. Ninguém mais do que vocês podem dar testemunho do amor cristão. O convite do arcebispo é para não desviar o olhar. Por muito tempo, vocês estiveram na sombra. Esse é o momento de reavivar a esperança, porque aqueles que experimentam a fraqueza são testemunhas do amor de Cristo. O prelado conta então a história de uma criança nascida em uma família nobre, no ano de 1013, na Suábia. Uma criança com deficiência deformada que foi confiada a uma comunidade de monges. O menino chamava-se Hernán. Não falava nem escrevia, mas os frades o acolheram com carinho mesmo assim. Aprendeu latim, grego, matemática, música e até árabe. E depois morreu de pleurisia. Sabem por que lhe contei essa história? Perguntou Dom Fisichella. Porque irmã escreveu o Salve Rainha, uma oração de fé nascida de um menino com deficiência que experimentou o que era a verdadeira esperança, a verdadeira fé e o amor por Maria, Mãe da Misericórdia. Por isso, concluiu Dom Fisichella, nunca se devem dar por vencidos. Tornem-se mais criativos, alegres, capazes de comunicar a esperança que está dentro de vocês. Por fim, o canto coral, precisamente em homenagem a Hermann, do Salve Rainha, em todas as línguas das pessoas presentes na praça. E o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News desta terça-feira, 30 de abril, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã neste mesmo horário. E neste momento você pode acompanhar a missa na Basílica de São Pedro pelos nossos canais no Vatican News. Um forte abraço e até lá!